Estamos de volta com o TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia e biocombustíveis. Nesse site, brasilagro.com.br, você pode assistir todos os nossos 300 programas, já que nós estamos na edição de número 301. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o consultor e advogado, Dr. José Oswaldo Bozo. Bozo, muito obrigado por você estar de volta, nos prestigiando com sua participação. E o Bozo traz também o sócio dele, que é o Dr. Alexandre Eduardo de Mello, que também é consultor da MJC Consultoria. Eu queria, antes de mais nada, que vocês falassem um pouquinho o que os levaram a criar a MJC Consultoria, que público que vocês já atendem, que áreas que vocês estão abrangendo. Bom, primeiramente, Ronaldo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez de estar contando aqui um pouco da nossa história, das empresas. A MJC, na verdade, ela já existe há uns 10, 11 anos e ela foi criada pelo Dr. Alexandre e na época em que ele prestava serviços para o grupo de agronegócios já e também para o grupo de carnes, de frigoríficos. E um ano e meio para cá, o Alexandre resolveu, o Mello decidiu me chamar para trabalharmos juntos, até porque ano passado nós trabalhamos juntos, empresas de auditoria. E a MJC, o foco principal dela é gestão, negócio, consultoria na área de agronegócio, tá? Nosso foco. Eventualmente, outros segmentos também podem ser tratados, porque é uma empresa da área contábil, societária, tributária, né? Mas na região, até pela região que a gente está estabelecido, a MJC ela tem um foco bastante pesado nessa área de agrobusiness. Ótimo. Deixa eu lhe perguntar, Bozo, você publicou há 2 semanas um artigo, e um artigo que teve uma repercussão muito grande. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Os artigos do Dr. José Oswaldo Bozo podem ser lidos em opinião no nosso site brasilagro.com.br. E esse artigo ele teve uma repercussão muito grande. Aliás, eu sou bem sincero em lhe dizer, eu não vi um artigo ter tanta repercussão na mídia nacional como esse seu artigo. Okay. Ele foi republicado em Minas, Diário de Minas, ele foi publicado Paraná, em DCI, Rio Grande do Norte, os Perfeito. sites todos publicaram também. O que o levou a escrever um artigo com uma análise tão profunda e pontual também? O que acontece é o seguinte, nós já vimos, o Mello, a gente já vem conversando sobre esse assunto do agronegócio há muitos anos e acompanhando toda a evolução do mercado, do agronegócio, das usinas, das empresas do etanol, do açúcar, enfim. Eu cheguei a pensar, fazer a seguinte pergunta a mim. Vamos falar sobre revitalização. Aí eu parei e pensei, revitalização ou retaliação? Né? Então, quer dizer, o setor ele precisa de uma revitalização ou ele está sendo eventualmente retaliado pelo meio que circunda o sistema, né? Que é o sistema do etanol e do açúcar, né? Quer dizer, mas eu achei melhor para dar uma roupagem e a esperança está na cabeça de todos os empresários que estão nessa área, falar da revitalização. Ou seja, nós entendemos que o mercado do etanol e do açúcar, em 2015, né, existe uma grande possibilidade que ele volte a ser o que era no passado. Né? Nós vivemos de uma sazonalidade. Infelizmente, o setor sucroalcooleiro, a gente fala isso na matéria, ele tem a questão da entre-safra. A entre-safra é o gargalo das usinas. Quer dizer, o custo é alto, os estoques para mantê-los são altos e o dinheiro vai minando. Né? Então, essa é uma dificuldade que o setor enfrenta no período de entre-safra, que é um período extremamente difícil. Você tem a renovação dos canaviais, tem os custos da renovação desses canaviais, enfim. Então, a gente tentou trazer para o mercado, trazer para o governo, principalmente o governo,
alguma coisa que o governo possa olhar e falar, olha, eu acho que chegou a hora de nós estarmos abrindo o mercado novamente, né? Você vê o etanol, a gasolina mantém em preços lá embaixo, quer dizer, falta aumentar o preço da gasolina para que aumente o etanol na gasolina e para que desove o etanol das usinas, né? E por conta desse ciclo de safra entre safra, a gente percebe que nos últimos 5 anos, agora é interessante que nesse período nós já estamos entrando no 6º ano de uma situação extremamente grave. E cada vez pior. Cada vez pior. Então, nós queremos entender e temos esse positivismo que a partir de 2015 o setor deva reagir. Claro, o setor tem que fazer a sua parte de gestão, parte de controles, parte de uma série de coisas, né? Mas o governo também tem que fazer a sua parte, que ao nosso ver, nesse momento ainda existe uma falta de colaboração, de ajuda por parte do governo. Ajuda que eu digo, ajuda de BNDES, ajuda no capital de giro das empresas, enfim, uma série de coisas que poderia estar contribuindo para o setor. A gente vai voltar a falar do setor em seguidinho. Doutor Melo, como é que estão, qual é a leitura que você vem fazendo dos balanços que têm sido publicados aí do setor? Quer dizer, os grandes grupos que têm, inclusive, ações na Bolsa. Qual é a leitura? Porque quando eu edito o meu Brasilag, nas madrugadas frias, já agora daqui de Ribeirão Preto, Bazan, prejuízo, os lucros, a Cosan, nessa semana anterior, soltou um balanço de 257 milhões de lucro, que não é absolutamente nada em vista do capital investido. Mas qual é que tem sido, dizer, você com a sua experiência de bacharel em ciências contábeis, formados pela USP, FEA Ribeirão Preto? Isso, FEA Ribeirão. Ótimo. Qual é a visão e o que você depreende do seu olhar de técnico desses balanços? A gente vê que os balanços sofreram muito, as empresas sofreram um pouco na adaptação ao IFRS em 2010. Isso surtiu um certo impacto no balanço, que tende a ser positivo, né? A gente tende as empresas estarem mais organizadas e estarem sendo mais transparentes para o mercado utilizando o IFRS. Mas a gente vê também uma influência forte da questão financeira, né? Você pega, por exemplo, grandes empresas do setor de carne, com muitos empréstimos atrelados ao dólar. Quer dizer, essa cotação do dólar foi lá em cima, ela tem grandes despesas financeiras. Então, você teve balanço no ano passado que fecharam com prejuízos milionários, né? A gente já vê nesse trimestre uma certa recuperação. Você pegar, já teve alguns balanços divulgados no setor de carne, que eu venho acompanhando especificamente, e você já tem uma melhora, você já tem um fluxo de caixa operacional positivo, que é um bom sinal, mas ainda você tem certo prejuízo, por quê? Por conta dessa dívida em dólar. Não representa caixa, isso é uma questão contábil, né? Eu preciso trazer esses valores para a cotação do dólar no fechamento do balanço. Não indica que a empresa vai desembolsar agora. Mas o importante é ver que o fluxo de caixa já está começando a melhorar. Então, para esse ano, eu acho que deve ficar aí no 0 a 0, coisa desse tipo. Mas já promete algo para o próximo ano, não só no setor de carne, mas creio que também nas usinas a gente já pensa que para o próximo ano deva vir um pouco melhor. Porque esse ano é um ano complicado, a gente tem uma série de eventos, você tem a incerteza de uma eleição, e isso traz a incerteza para o empresário também. Vou investir, não vou, enfim. No setor sucroenergético, sem sombra de dúvida. A expectativa é o resultado das eleições e a agenda do vencedor ou da vencedora. Nos outros segmentos do agronegócio é a mesma incerteza? Não. Você vê a incerteza, o pessoal, a própria AgriShow, o pessoal também estava querendo receber a Dilma aqui, ela não veio. Você teve a presença de todos os outros candidatos, quer dizer, o pessoal está querendo buscar no agronegócio um envolvimento e o agronegócio espera que o próximo governo traga algo de novo, né? Sendo o governo atual ou sendo um novo, quer dizer que algo mude em termos de política. Quer dizer, não dá para desassociar política de economia. Não dá, né? Não tem jeito. Porque, na verdade, esse fator essa questão política, nós estamos numa situação muito conturbada, isso vem desde as manifestações do ano passado e agora a questão de eleição, isso afeta diretamente a economia, né? Você teve um avanço da inflação, o governo já tem que aumentar a taxa de juros, está segurando o preço da gasolina para não aumentar a inflação. Em segurando o preço da gasolina, ele afeta diretamente o etanol. E a própria Petrobras, né, que acaba tendo que importar combustível a um preço maior do que ela está vendendo no mercado interno. Então, isso tudo afeta a economia
como um todo. Vale destacar que o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele tem procurado, até com a interferência pessoal do ex-presidente Lula, que veio prestigiá-lo no lançamento da candidatura dele aqui em Ribeirão Preto, em fevereiro, quando o já anunciado candidato ao vice-governador, Maurílio Biagi Filho, anunciou que não era candidato. Mas antes disso tinha sido, o Lula tinha procurado o João Sampaio, que foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira e hoje um dos principais executivos do grupo Marfrig, que você tem ligações com esse grupo também. O próprio Roberto Rodrigues foi procurado pelo Lula também para sair candidato, para representar o agronegócio na candidatura que vai ter o apoio do PT no Estado de São Paulo. Quer dizer, isso explica um pouco também o interesse do político em estar junto ao agronegócio. A importância que o setor tem também para a questão política. Eu vou deixar uma pergunta no ar no fim desse bloco, já que nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, e eu queria que você, Bozo, me respondesse. Você mencionou agora no que você comentou, de que nós temos aí, em 2015, uma esperança não, há fundamentos que indicam de que nós podemos ter no setor canavieiro mudanças positivas. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso, em que você se baseia para fazer essa afirmação. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já com o TV Brasilagro. De volta com a TV Brasilagro, recebendo aqui nos nossos estudos em Sertãozinho os consultores José Oswaldo Bozo, que também é advogado tributarista, e Alexandre Eduardo de Mello, que é bacharel em ciências contábeis. Fundamentos para você afirmar aqui, é muito bom ouvir isso, de que 2015 o setor canavieiro pode ter aí um novo horizonte. Ronaldo, como nós temos na nossa última entrevista, na nossa última matéria, nós chegamos à seguinte conclusão. 1/3 das usinas, elas estão numa situação extremamente complicada. Outro 1/3 estão andando do jeito que pode. Se arrastando. Se arrastando. E o outro 1/3 estão totalmente no fundo do poço. Ou seja, ou estão em recuperação judicial, hoje não existe mais a lei da falência, quer dizer, até existe, mas você ainda tem a questão da recuperação judicial, que seria acertar as dívidas, prolongar o endividamento. O que anima é que alguns investidores de fora, empresas multinacionais, nós temos visto que eles têm interesse em investir no etanol e no açúcar. É de grande interesse, temos grandes investidores. Agora, e isso já começa a aparecer em 2014, pelo que a gente tem lido, acompanhado as matérias, o nome das empresas, que não vem ao caso, não vamos citar, mas e também, a hora que despertar essa questão do preço do etanol, que acredito que o governo deva balizar esses preços, balizar essa situação, além do açúcar também, que deve ter eu acredito que deva ter um crescimento do açúcar de exportação para a China, talvez a partir de 2015. Quer dizer, uma série e mais o que o Alexandre comentou, que é essa mudança de contabilidade, de transparência, de novos controles contábeis, de uma gestão mais profissional. Eu acho que o conjunto de tudo isso não tem por que não dar certo. Não é possível que um setor com uma grandeza como o do etanol e do açúcar possa conviver mais um ano, seria o 7º ano, num arcabouço, numa situação tão drástica, você imagina. Nós temos os empregos indiretos, nós temos toda a cadeia que alimenta o setor sucroenergético. Aqui mesmo em Sertãozinho, quantas fábricas não existem de caldeiras, de turbinas, enfim. Mais de 600. Mais de 600. Quer dizer, isso é o que... Trabalhando no mínimo com 50% no mínimo, quer dizer, capacidade totalmente ociosa. Tecnologia brasileira, desenvolvida tecnologia brasileira. Quer dizer, o setor não consegue. A questão não é só o etanol e o açúcar, mas o que o setor, o segmento representa para a cadeia, para toda a cadeia nacional. Então, não é possível, nós como consultores, o Mello também, já conversamos bastante
entre nós e com outros executivos do setor também, não é possível que o setor não vá reagir, que não vai haver alguma coisa para 2015. Senão nós estamos numa situação bastante complicada. Nós fizemos, como temos feito ao largo desses últimos anos, sempre quando nós chegamos em dezembro, e desde já eu convido ambos para nós gravarmos um depoimento também de vocês, para mostrar o que dá para esperar do próximo ano. E quando nós, em dezembro, final de novembro, começo de dezembro, começamos a pegar essas de lideranças, principalmente esse ano foram mais lideranças do setor, até para dar visibilidade para eles, para dizer o que esperavam, e ficou muito claro, assim, desde a primeira entrevista que nós gravamos em Belo Horizonte, com o empresário Luiz Custódio Cota Martins, presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. E ele foi muito claro. Ele falou, olha, 2014 é um ano perdido. Nós estamos em 2013. Mas 2015, por isso que eu quero até lhe cumprimentar, a sua leitura está perfeita. 2015 nós temos fundamentos já que nos indicam de que realmente nós temos uma possibilidade de mudar. O difícil é suportar até lá, né? O difícil é passar esse período de transição, de passagem, aí é complicado, né? Pois é, nós tivemos esse ano Carnaval, tivemos Copa do Mundo agora, depois nós temos eleições, toda essa transição a que se referiu o Melo. De certa forma... Você vê pontos favoráveis, né? A gente vê essa semana empresas do setor já anunciando que vão investir em questão da energia, né? Produção de energia. Você tem razão. Você tem razão. Esse é segmento está explorado bem ainda que precisa ser desenvolvido. O Brasil precisa de outras fontes de energia. A notícia se refere ao do valor econômico, usina Cerradinho. Isso é interessante. Está investindo mais de 180 milhões de com uma preocupação já de que não vai ter bagaço, tem que enfadar palha, tecnologia, né? Não vai ter palha. Nem lembrar. Então você vê isso aí como um fator favorável para os próximos anos. 15, 16, eles até citam isso na reportagem também. Alexandre Melo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente tem, o Bozo falou bem, 1/3 está difícil, ou complicado, vai para a recuperação judicial. Depois eu queria que você, como tributarista e advogado, comentasse as chances que uma empresa tem de sair da recuperação judicial. Já fica posta a pergunta. Mas tem 1/3, então, que não está legal. Não tá legal. Tem outro terço que precisa de oxigênio. E tem um outro terço que está andando por si, mas geralmente ou são empresas que não estavam endividadas em 2007, quando começou a crise, ou estão com recursos de investidores externos, alguns dos quais já anunciando, como o Grupo Bung, que quer sair. Mas eu lhe pergunto, então, você como um estrategista de números, um estrategista de gestão de empresas, esse 1/3 que foi, pelos nomes que a gente conhece, pelas situações, esses grupos todos que foram embora já ou estão numa situação difícil, não há problema também ali, um problema sério de gestão, um problema de se ter números confiáveis e uma gestão, no mínimo, responsável? Sem dúvida, né, Ronaldo? Eu acho que não podemos culpar só a questão do governo, a questão política. Eu acho que as empresas realmente precisam aperfeiçoar a questão de gestão. E estão fazendo isso. Você vê grandes grupos buscando profissionais, trazendo pessoas de mercado, deixando de ser uma empresa familiar e passando a ser uma empresa profissional, com conselho de administração, com conselho fiscal, buscando abrir o capital ou divulgar os seus balanços em grandes jornais. Enfim, elas estão tentando fazer com que os bancos, o governo, os investidores externos tenham confiança naquelas informações. Isso é muito importante, né? Você vê essa semana também, uma das notícias foi a captação que a Tonon fez, 280 milhões. Né? Já indica que temos uma melhora, quer dizer, desde agosto do ano passado que o setor não captava. Então o mercado está reabrindo. Sinal de confiança, né? Claro que primeira captação Primeiro. desde agosto do ano passado do setor. É claro que você vê assim, a taxa aumentou um pouquinho, está em 10,5, teve que dar garantias reais, porém você já vê uma confiança do investidor em colocar o dinheiro no setor. Isso é importante, né? Indica que podemos ter outras captações ao longo do ano e esse dinheiro vai ser investido também no negócio. Mostra o quê? Transparência. As empresas estão buscando fortalecer seus balanços para poder deixar o mercado com mais confiança e credibilidade. Você sente essa preocupação do empresário? Sim, com certeza. A gente vive isso. O empresário do agronegócio, por natureza, ele é conservador. Sim. Mas em termos de números, você eu penso assim, os grandes grupos já estão nesse nível. Eu acho que, claro, existem os produtores em geral que ainda de repente
é muito uma cultura familiar ainda, precisam evoluir. Né? E vão ter que caminhar para isso, né? Para sobreviver nesse mercado globalizado. Né? Uma queixa recorrente que a gente tem ouvido aqui nessa tribuna com outros entrevistados, principalmente consultores, eles têm dito isso. O empresário me liga, me põe a par de uma situação, a hora que eu vou aos números não é nada disso. Ou pior, ele me chama, me pede uma orientação, eu quando peço acesso, quero ter acesso às informações, aos números, eu não tenho esse acesso e aí fica aquela dificuldade danada e... Acontece. Isso dificulta o processo da consultoria. Né? Você vai lá para fazer uma análise contábil, para tentar ajudar ele a organizar as informações. Temos um caso e isso dificulta. Pontuou exatamente. Foi exatamente isso. Quer dizer, você está lá preparando, você descobre situações que podem melhorar, que podem agregar, mas muitas vezes você esbarra nesse conservadorismo. Você fala, não vamos mexer nisso agora, vamos deixar para depois. Mas é o ponto, né? Se você não fizer isso, não passar a ser auditado, não deixar suas informações confiáveis, você não vai conseguir vender a sua empresa no mercado. Essa é a grande... O empresário ele precisa entender que esse é trabalho do consultor, do auditor, ele é o trabalho que na comparação da saúde da empresa equivale à saúde das pessoas, não é? Quer dizer, você tem que sentar com o médico. Nós falamos que somos médicos de empresa. Exatamente. Somos médicos de empresa. Somos parceiros, médicos. Somos parceiros. Se ele não falar, não colocar para... não responder as dúvidas que vocês têm, não tem... E a própria ajudar, sociedade, né? ela tem interesse pelo bem da sociedade, o mercado, os bancos, o Banco Central, enfim, todas as entidades que estão no meio, têm interesse em participar, em ver os números publicados, as empresas com os seus balanços. Claro. Isso é importante. Tem interesse. Recuperação judicial. Já houve quem dissesse aqui 3 a 4% é um número otimista de quem entra num processo de recuperação judicial para sair dela. É isso mesmo? Eu acho que é muito pouco. Eu acho que é possível haver uma melhora. O que vai depender muito são como é feito, qual é o planejamento que foi feito. O plano de recuperação judicial, esse é um fator. O segundo fator, você convencer aos credores, esse é o primordial. Né? O credor ele prefere receber a longo prazo do que não receber nada. Né? Agora, eu acho que 4% é muito pouco. Eu acho que existe uma expectativa maior de sucesso se houver mais daqui para frente alguma sinalização do governo, uma gestão melhor, enfim, eu acho que dá para alavancar uma boa assessoria por parte de empresas, de terceiros. Eu acredito que dá para melhorar esse percentual de 4%. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial, nós voltamos já com o nosso TV Brasilário. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, os consultores José Oswaldo Bozo e Alexandre Eduardo de Mello. Alexandre, o que aconteceu com o setor de carnes que de repente entra JBS e engole tudo e investe no exterior? Aí nós temos Minerva comprando frigoríficos no Uruguai, na Argentina, o Grupo Betim saindo do mercado. O que aconteceu aí nesse setor? Na verdade, Ronaldo, isso aí teve início em 2007, né? 2006, 2007, quando os frigoríficos começaram a emitir bonds e partiram para o IPO. Né? Talvez tenha sido a grande falha do Bertin naquele momento e não ter conseguido abrir o capital. Foi uma das questões. O que aconteceu com a família Biagi, Santa Elisa. Né? Perdeu Diferentemente da Cosan. Perdeu o time. A Cosan, o Rubens Momento conseguiu vender ações na Bolsa de Nova York, aqui atrás perdeu o time. Perfeitamente. Então 2007 foi o time. Quem perdeu esse bonde, quer dizer, não conseguiu crescer adequadamente. Então você pega a Marfrig, adquiriu uma série de empresas, Europa, Estados Unidos, JBS então, Estados Unidos, Austrália, enfim, aproveitaram aqueles recursos, aquele momento, enquanto outros frigoríficos no Brasil não conseguiram ter essa desenvoltura, né? Então, eu cito aí Marfrig, Minerva e JBS foram os que aproveitaram. Certo. E JBS, sim, cresceu muito, né? Certo. De lá para cá, inclusive ano passado, adquiriu a Seara, que era da Marfrig, foi uma das últimas grandes aquisições do setor, né? Mas o Bertin foi essa questão financeira também, né? Além do IPO, foi aquela questão de
aposta em mercado financeiro, que prejudicou ele, assim como prejudicou a Sadia também, e a Perdigão acabou comprando e criando, né, a BR Foods, quer dizer, então uma série de fatores. Quem não aproveitou esse momento e cresceu, diversificou também a sua produção, saiu do Brasil, né, foi para o Uruguai, foi para a Argentina, para o Chile, por quê? Se você tem um problema de aftosa no Brasil, você tem como vender do Uruguai, você tem como vender da Argentina, você não fica em um único país, né? Você acessa outros mercados também interessantes. Então foi essa conjuntura aí que partiu do IPO. Acho que a abertura de capital ela foi fundamental para os frigoríficos crescerem. Complementando isso que o Melo está falando, inclusive hoje ou ontem, salvo engano, já saiu uma notícia que o JBS já vai fazer uma outra emissão. Né? O JBS pretende fazer uma... Eles não disseram isso, né? Disseram. Podem dizer, isso está no mercado. Sim. Que a JBS Foods, que é onde está a Seara, vai fazer uma emissão. Isso deve gerar algo em torno de 3 bilhões. 3 bilhões. Então eles devem... Dólares. De reais. 3 bilhões de reais. Em captação que vai ser investida aí no setor. Nós podemos aí ter aí novas aquisições, quem Essa sabe. concentração na sua leitura, ela é positiva? Olha, em termos de competitividade, sim, né, Ronaldo? Para poder competir com as grandes empresas no mundo, né, uma Cargill, grandes empresas aí, internacionais, é importante que haja, assim como houve na bebida, está havendo na carne também. Está vendo no setor sucrocoleiro. E está havendo no setor sucrocoleiro. Isso, que é o que nós comentamos no início isso, dos grandes investidores, por exemplo. É uma tendência. Né? Que é a tendência. Nós, há uns 3 anos, nós entrevistamos o então presidente da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Marcos Yankee, professor Marcos Yankee, e eu perguntei isso para ele. Porque eu tinha feito uma semana atrás uma entrevista com o professor Delfim Neto, ex-ministro, e o Delfim, eu perguntei para ele, o senhor acha, é saudável o investimento estrangeiro no setor canavieiro? Ele falou, é a melhor coisa do mundo, porque se o estrangeiro acredita, nós temos que acreditar também. Aí eu perguntei para o Marcos Yankee a questão da concentração, que havia uma vertente aí ligada aos fornecedores de cana que estavam questionando, que estavam concentrando muito, e isso poderia ser complicado. E ele respondeu prontamente, quantas indústrias de automóveis nós temos no país? Quantas são as petroleiras do mundo? Exatamente. Então é uma questão de grupos, de escala, né? E aí é inquestionável, não dá para você fugir disso, né? Ainda a questão da carne, até porque o Brasilado abre mais espaço agora também para cultura de grãos, carnes, celulose, florestas energéticas, e a gente tem realmente interesse de trazer ao debate aí outras culturas de peso na economia. O setor de carnes ele se divide em suínos, bovinos e o avícola. Certo. Aí surge uma notícia no interior do Mato Grosso, lá morre um boi, uma vaca, não é nem, não estou falando um rebanho né? E aí em seguidinha, 3 países, o Peru foi o primeiro, já cancelam a importação de carnes brasileiras. Isso não tem um jogo aí meio estranho no meio aí, não é? É complicado dizer, né? Se tem algo ou não, né? O importante é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Se as empresas estão em outras regiões, eu só estou no Brasil e dá um problema desse, ele fica travado, não consegue exportar. Não, mas eu estou no Uruguai, eu estou na Argentina, eu tenho produção, eu tenho abate em outros países, eu consigo direcionar minha produção para lá. Então isso é muito importante em termos de estratégia para as grandes empresas. Agora aquele que, eu tenho uma planta no Mato Grosso, onde deu esse problema, é complicado. Porque normalmente você tem várias plantas, né? Isso. Então se você tem, por exemplo, uma aftosa, uma doença da vaca louca numa determinada planta, você isola essa planta, né, comunica aos órgãos responsáveis, ok? Quer dizer, fica só essa planta de fora, mas você tem as outras plantas do país. E essas plantas elas podem continuar. Isso, pode continuar. Acredito eu. O que acontece é que às vezes, como o Ronaldo comentou, um país trava toda a importação de carne do país. Entendi. Por conta daquele caso específico naquela planta. Que só foi, por exemplo, não sei, no Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim. Não tem nada a ver com Rio Grande do Sul, com São Paulo, mas eles travam o país como um todo. Isso acontece. Então você tem que jogar a sua produção. Isso já ocorreu com o Marfrig, com o JBS no passado. Eles direcionaram a produção para outros países. Exportaram do Uruguai, da Argentina. Essa estratégia de globalização, de implantação de plantas industriais fora do Brasil, pode ter esse objetivo também? Muito. Além de você atingir outros mercados, né? O Uruguai é habilitado para exportar para os Estados Unidos, para o Japão, o Brasil não é. Então, você estando no Uruguai, você está atingindo esses mercados. Como é que é o negócio? Você não consegue. O Brasil não é habilitado? Não é habilitado para exportar carne in natura. In natura. In natura. Tá? Só congelada.
que é o frozen, né? Tá. Mas a in natura, Uruguai e Argentina só são habilitados. E a exportação de gado em pé? É pequena, né? Perto do tudo ainda é muito pequena. Creio que vai muito ali para a questão da... Venezuela, né? E tem ali alguns países da Ásia também que importam, mas no volume perto do que se pequeno. exporta de carne, é pequeno, né? Normalmente são gados confinados, né? Certo. Sim. A maioria desse gado vendido em pé são gados confinados, mas são poucos. Muito específico, Muito né? específicos. Ainda não é um... Abrindo um pouquinho o leque, usando a expertise de vocês, que é tão gostoso conversar com quem entende e acompanha e está inteirado do assunto. O agronegócio brasileiro está indo bem, que pese em Está indo bem. as dificuldades, Claro, né? claro. Nós somos dos maiores produtores de frango do mundo, de carne, De grãos. de grãos, principalmente soja. Eu acho que o que está... Pioneiros em etanol, enfim. Etanol, açúcar. Açúcar, Está faltando um pouco aí, é mais uma alavancagem para o setor. Aí vem uma seca e o café que estava lá embaixo Já vira está o melhorando. jogo. Já está melhorando. A questão climática é muito importante também. É fundamental no agronegócio, né? Acaba afetando. Café é um outro produto que já está tendo boas expectativas. Excelentes. Pela experiência de contatos, rede de contatos de vocês, os empresários de setores diferenciados do agronegócio, eles interagem entre si, eles conversam entre Sem si, eles trocam suas agendas. Com certeza. É, Alguns assuntos sim, eu acho que ainda é pouco, né? Eu acho que pouco, deveria poderia ainda ser ter, mais. Mas Talvez se o empresariado fosse um pouco Mais unido, mais né? unido, de repente conseguisse atingir aí outros patamares. Porque né? eu não sei se eu estou errado, mas eu não vejo aqui no Brasil um setor rural como um setor politicamente forte, ou pelo menos politicamente estruturado com a sua grandeza. É. Porque você pega as exportações desse primeiro trimestre, mais da metade das exportações brasileiras é o agronegócio. Agronegócio. E o que nós importamos? É muita pouca coisa que nós importamos. Então, o balanço de pagamentos é extremamente favorável. Aí, se você pega um ano inteiro, você vai verificar que quem sustenta a economia desse país realmente é o agronegócio. é agronegócio. E aí você vai para o lado de representatividade institucional. É baixo. Nada. Muito pequeno. Você Você vê tem que o questões etanol, locais, já, né? o etanol já cresceu 10% agora em abril. Saiu Isso, hoje. Já houve um incremento em relação a abril do ano passado, de 2013. Já houve um aumento de 10%, 10 ponto alguma coisa. 10 pontos. E vamos falar só entre nós três, os telespectadores e os internautas. Esse negócio de vamos produzir mais etanol, excelente. Isso ajuda a Petrobras, ajuda o meio ambiente, ajuda Exporta. as usinas, exporta. Exatamente. Claro. Coloca menos açúcar no mercado, é isso que eu também enxergo, e isso foi dito pela Elizabeth Farinda, presidente da Única, no nosso programa anterior, 2015, ela também aposta, a aposta que você faz, ela faz também. Ok. E ela fala, a Organização Internacional do Açúcar está sinalizando uma diminuição dos estoques mundiais, e o preço vai subir. É. Quer dizer, Sem dúvida. quando eu falo jogo bem jogado, o jogo bem bolado, como fala no interior de Minas, ele tem que ser feito sempre. Né? Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Né? Tem que ter um É o equilíbrio. que você acabou de falar de carne também. É. Deu um problema de vaca louca, febre aftosa aqui no Paraná, você tem... Você tem outras... Uma Tem outra planta, outro estado. outros países que você Claro. pode usar como plataforma e vamos dominar o mercado, não é? Perfeito. A questão de... O professor Marcos Fava Neves, ele falou aqui para nós, em uma das entrevistas dele, voltando um pouquinho à questão da política, de que nos bolsões do agronegócio, nas eleições presidenciais passadas, a Dilma não foi bem. O PT não teve... O José Serra, candidato da oposição, PSDB, foi mais bem votado do que a presidente Dilma. E ele até insinuou, com a ironia que marca os pronunciamentos deles, ele disse o seguinte, será que é um troco que ela deu no agronegócio agora? Né? Então a pergunta que fica no ar, e queria que vocês comentassem comigo juntos aqui, sem o agronegócio, nós temos um presidente, uma presidenta que possa governar essa nação? Olha, acredito que não. Você está pensando. Não. O agronegócio, como a gente acabou de falar, quer dizer, tem uma representatividade muito grande nas exportações, Principalmente no em PIB São Paulo. brasileiro. Não tem como governar. É necessário ter o apoio. Pode até governar como a Dilma está fazendo aí, né? Mas com uma certa distância do setor. Tanto que ela não veio numa das feiras principais do setor para prestigiar, para ouvir, para comentar, enfim. Isso é complicado, né? Tem que participar, tem que se envolver, não só com incentivos, né? Mas na questão de gestão também.
tem que estar junto. É o que eu entendo. É isso né? mesmo. Há uma expectativa, você já falou pela segunda vez, a não vinda do presidente Dilma Agrishow. Está muito bem lembrado isso. Porque no dia 2 agora, dia 2 de junho, nós vamos ter o Top Etanol, um grande evento da Única, que premia aí, inclusive, os trabalhos jornalísticos, os trabalhos científicos. E o grande debate deste ano vai ser a proposta e o que significa para os candidatos à presidência a questão da agroenergia e dos biocombustíveis e da bioeletricidade. Vamos botar a bioeletricidade junto. Aécio Neves foi o primeiro a confirmar, Eduardo Campos foi o segundo a confirmar, a presidente Dilma não confirmou ainda. Será que vai ter coragem para... Possivelmente ela vai mandar um ministro novamente. Talvez venha o ministro. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já. De volta com a TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, os consultores José Oswaldo Bozo e Alexandre Eduardo de Mello. Você colocou no final do último bloco que de repente a presidente não vai ao evento da Única, mas pode mandar um ministro dela, né? Pode acontecer. Que é uma situação constrangedora, porque infelizmente o Ministério da Agricultura, né, Bozo, ele perdeu muito da sua representatividade, da sua importância, da sua força, né? A impressão que saiu da agenda do governo, né? Isso. Que não está mais na agenda do governo a agricultura brasileira, né? Essa é a impressão que nos passa. Mas aí não há uma contradição muito grande, quer dizer, primeiro trimestre, números publicados pela imprensa há poucos dias, metade das exportações brasileiras são do agronegócio. O peso, geração de empregos, quer dizer, só quem não teve ainda a oportunidade de pegar, eu digo sempre pegar um carro, porque com o avião você vai sobrevoar, fica muito fácil, mas você andar Mato Grosso, você entrar no Tocantins, né? Mato Grosso do Sul, Minas, interior aqui, Triângulo Mineiro, Paraná, o Rio Grande do Sul, você vê aquilo lá, cidades crescendo assim de uma maneira espantosa, né? E aí você vê um ministério, se nós fizermos uma pesquisa agora, eu fiz essa pesquisa recentemente, que eu fui entrevistar o ministro Roberto Rodrigues, que assumiu inclusive agora na última terça-feira o Conselho da Única, Conselho Consultivo da Única, substitui também o ex-ministro Pedro Parente. Eu acho que a grande mudança do setor sucroenergético começa a partir de agora. Já começou com a presidente Elizabeth Farina, que deu voz à Única, deu voz ao setor. Isso foi muito importante. E o Roberto Rodrigues, ele tem uma experiência... Dar mais um vai dar. E ele tem um jogo que poucos conhece profundamente. Mas vocês não acham que eu perguntei para o Roberto Rodrigues, eu tinha vindo de Brasília, isso eu não vou falar o tempo, mas faz um tempo já. Eu tinha vindo de Brasília, tinha entrevistado um ministro da Agricultura, e cheguei no ministro, o Roberto Rodrigues, eu chamo sempre de ministro, porque é um cargo permanente. Digo, como é que chama mesmo o nosso ministro da Agricultura? Ele falou, sei lá, você que estava lá com ele ontem, você me dá o nome dele, que eu não lembro o nome dele. Isso serve para ilustrar que o Ministério da Agricultura, na verdade, não tem aquele peso, representatividade. Hoje talvez não seja o Ministério, nesse momento, não tem a importância que deveria, né? Quem sabe a presença, como você disse, Roberto Rodrigues na Única, consiga criar uma certa ligação aí, consiga trazer novamente um espaço para o setor maior na agenda. Não só para o setor sucroalcooleiro, mas para os demais também, né? Isso é fundamental. Dá a importância que se deve ao Ministério da Agricultura. Bozo, e aí também tem uma outra questão. Gestão política de um Ministério da Agricultura, ela não permite não ter políticas públicas que contemplem o setor da importância do setor agrícola e pecuário. Eu acredito que não. Você fala em termos de... Eu não entendi a sua colocação. Um setor, por exemplo, falamos do setor de carnes. De carnes. Aí dá um problema da vaca louca, dá um problema da aftosa. Ok, é pontual.
Há alternativas à Você globalização. tem outras plantas, outros países. Perfeito. Agronegócio, Mas naquele momento, se o Ministério da Agricultura não se ele não interceder tiver imediatamente, como agir, a coisa não anda. Eu lembro que Não numa vai. dessas últimas crises aí de aftosa, o vice-presidente Michel Temer, ele foi inclusive à Rússia várias vezes para tentar abrir novamente o mercado russo para nossas carnes. É isso que eu quero dizer. Entendi. Quer dizer, você tem que ter a política pública, tem que ter o política. político acompanhando. Claro, acho que é fundamental. É estranho porque que o governo, nesses últimos 6 anos, 5 anos, não tem dado a devida importância para o setor sucroalcooleiro. A impressão que passa é que ninguém vê o açúcar e ninguém vê o etanol, né? Além de outros produtos, né? De outras fábricas, de outros empregos indiretos, como nós já falamos aqui, né? A impressão que não se torna algo tangível que ele possa ver e que isso traz milhões e milhões de empregos a todo o país, né? Quer dizer, é muito melhor você fazer casas, não que não sejam importantes, túneis, viadutos, estádios de futebol, investir na Petrobras, extremamente importante, embora a Petrobras ultimamente tenha importado petróleo, quer dizer, ela não tem dado conta de fabricar o seu próprio petróleo, quer dizer, estão pagando mais caro o petróleo, porque está importando. Mas isso aí vai de encontro ao preço, né? Que, vai na de verdade, encontro ao preço. Segurando o preço da gasolina. Quer dizer, nós muitas vezes, eu e o Melo, não conseguimos entender qual é a visão do governo, principalmente do Ministério que cuida das indústrias, do setor, o Ministério da Indústria, o Ministério da Agricultura, o porquê de não dar essa transparência, esse peso que o setor precisa, né? Essa grandeza que o setor representa para o mercado brasileiro. Então, fica esta... por isso que a gente tem debatido e falado da revitalização do negócio, né? Quer dizer, o governo tem que fazer a parte dele. Melo deixou muito claro a questão de gestão, de negócios, de controles, de sair da questão familiar e para a questão profissional. As empresas têm que se profissionalizarem. O grupo Atonon se profissionalizou. O grupo São Martinho agora, inclusive, comprou a usina Santa Cruz. É uma empresa extremamente saudável, a usina São Martinho. Né? Quer dizer, é uma empresa que sempre foi saudável. Né? Quer dizer, você consegue vislumbrar empresas que têm essa pujança por si só. Agora, a grande maioria ainda depende de um subsídio, depende da colaboração, depende do giro e depende do governo federal, estadual e municipal. Nesse contexto, até que ponto a carga tributária que é imposta ao nosso empresário é violentíssima, depõe contra o negócio? E não vai diminuir. Ela só vem aumentando, né? Não, e essa é uma questão política tributária. Desde quando o governo vem, todas as eleições, existe uma promessa de fazer uma reforma tributária. Unificação dos tributos. Quantos anos a gente não vem falando de reforma tributária? Seja lá um único imposto, valor agregado, enfim, não existe e não vai tender. Não vai acontecer, porque quando você fala nisso, você tem interesses estaduais diferentes, né? Você tem guerra. Aí você tem interesses municipais, quer dizer, ninguém quer unificar tributo e deixar de arrecadar. Para fazer isso vai ter que ter uma compensação. Então a gente continua aí com burocracia muito grande, uma tributação muito grande em todos os setores. Para você, inclusive pegando esse gancho, hoje inclusive eu estava lendo que a arrecadação caiu. A arrecadação do governo caiu. Tanto caiu que eles estão querendo alterar a medida provisória 627, que é para alargar o prazo do refis, tá certo? Para poder arrecadar mais, porque houve uma queda sensível na arrecadação do governo federal. Então já existe essa possibilidade de alargar e talvez até alguns empresários têm se manifestado abarcar outras empresas que não estão no refis. Porque houve parcelas de grupos empresários, de segmentos, que não foi permitida a entrada no refis. Quer dizer, ele foi bem direcionado. Direcionado, né? Quer dizer, válido, empresa como... Foi. Né? Então, nós tivemos alguns problemas, vamos falar de princípio da isonomia, alguns tributaristas questionando isso, por que o refis pegou umas empresas, quer dizer, enfim, a arrecadação caiu, está se pensando em aumentar
o prazo do refis para poder aumentar a arrecadação. Em outras palavras, eu tenho a minha dúvida se haverá alguma medida, algum governo irá fazer alguma coisa no sentido de desonerar a cadeia produtiva. Para um empresário metal mecânico, Sertãozinho, os 600 e poucos empresários que nós temos aí, ele para estar vivendo com 50% a 60% de ociosidade, nenhum pedido novo, só reformas de equipamentos. Alto, né? Inadimplência, esse um terço que não pagou, e esse outro terço que não está pagando, isso aí se reflete no caixa dessas indústrias diretamente. Né? Qual é a primeira despesa, qual é o primeiro compromisso que o empresário deixa de cumprir? É o imposto? Eu acredito que sim. Primeiro é o imposto. Primeiro é imposto. Ele tem que pagar o funcionário, né? O funcionário tem que continuar trabalhando. Tem as demissões, é claro. O processo de demissão, isso aí também a gente vê muito. Mas ele corta então, porque parte dos o que a gente tributos, vê em algumas empresas, que tem dificuldade, inclusive, de cumprir dos encargos sociais e salariais, aí nós temos até usinas aqui que estão devendo 13º salário aqui na região nossa. Essas empresas não estão conseguindo pagar esses encargos sociais, as demissões? Sim, mas nós temos uma resposta para isso. Vamos lá. Pelo seguinte, nós estamos falando que todo o setor de agronegócio, ele está vivendo um momento de extremo prejuízo. Ou seja, ele tendo prejuízo, você não tem nem imposto de renda e você não tem contribuição social. Certo. Porém, você tem o PIS, tem a COFINS e tem as obrigações, todas as obrigações trabalhistas. Quer dizer, ele não tem imposto de renda, não tem os impostos federais principais, que seriam imposto de renda e contribuição, porque tem prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que pagar o imposto de renda do empregado, ele tem que pagar o INSS do empregado, ele tem que fazer o depósito do fundo de garantia do empregado, ele tem que pagar as verbas rescisórias, quer dizer, ele não tem saída. Do banco ele não pode deixar de pagar, porque senão o banco tira o recurso dele. Então ele vai deixar de pagar as obrigações trabalhistas previdenciárias. Quer dizer, que nada mais é do que encargos sociais, que impostos ou contribuições. Sem dúvida. Então, chegamos... Acho que responde. Se não tem caixa, você tem que cortar, né? Você corta. Alguma contribuição tem que deixar de ser. Aí muitas vezes a empresa chega até a ter um problema, que ela retém o imposto, o INSS, e não repassa. Aí nós já estamos falando de um crime. De apropriação. Aí já... Quer dizer, nós aqui em Sertãozinho temos, inclusive, empresários presos por causa disso. Aí você tem apropriação. Aí nós temos a questão da apropriação. Salvo engano, tivemos até Polícia Federal um tempo atrás... por conta de sonegação por impostos trabalhistas, previdenciários, quer dizer, e não adianta, o governo, ele tem, a Receita Federal tem estado muito presente, o que não está presente, se alguma parte não está presente da área política, a Receita Federal... As fiscalizações sempre têm sido eficientes. Muito, cada vez mais. E hoje é online, né? Hoje é online. Online. Nem na Pior ainda, né? Hoje é eu lembro na crise de abril, que começou em abril de 99, aí nós tivemos o grito pelo emprego e pela produção aqui na região, que depois se estendeu para o Brasil todo, nós tivemos situações inusitadas. Nós decidimos, um pequeno grupo que estava coordenando, eu tive a honra de participar, fui um dos coordenadores, nós decidimos distribuir álcool de graça. Álcool de graça. Não sei se vocês lembram disso. Na frente da Grishow, depois nós fomos na Avenida Maurílio Biagi, depois vimos a praça pública aqui em Sertãozinho, aquilo se espalhou no lugar todo. Por um desses profissionais do nível de vocês, com o dever de responsabilidade que vocês têm, nos chamou a atenção. Ele disse o seguinte: olha, nós vamos dar de graça, mas espera aí, você vai levar uma nota fiscal junto, que eu estou recolhendo, ICMS, todos os impostos. Claro. Aí nós somos a Rádio Clube em Ribeirão Preto, na Avenida 9 de Julho, era o Wilson Tony que tinha um programa. Chegamos lá 15 para 7 da manhã e falaram: Tony, quem quer álcool de graça, chega ali na frente do COC, na Avenida Maurílio Biagi, aqui em Ribeirão Preto, pode abastecer seu carro, um tanque por pessoa e tal. Aí chegamos lá, já tinha uns 300 carros. 15 minutos, 300 carros. O caminhão já estava parado, postado lá. Adivinha quem é que foi o primeiro que nós atendemos? Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu achei aquilo fantástico. O primeiro da fila. Não era online ainda, né? Não era online. Chegou lá, documento fiscal do óculos estão dando de graça. Está aqui. Tá vendo? Que é a saída do produto. Não, foi por aí. É o imposto. Eu estou sendo sinalizado aqui que nosso programa terminou, infelizmente.
Foi uma conversa muito agradável, muito enriquecedora. Espero que o telespectador tenha sido brindado com essas informações todas aí do Melo e do Buzo. Convite aberto para que volte. Muito obrigado. Só não pode ficar tanto tempo sem vir aqui. Né? A gente fica numa demanda muito grande. Tem muito assunto para a gente conversar, né? Nós aqui aproveitamos fico realmente agradecido pela presença de vocês e reitero esse convite. Fica aberto quando puderem, voltem aqui para a gente conversar. Nós que agradecemos. Agradecemos e parabenizamos aí pelos 300 programas. Que sejam mais Mais 300 e mais 301 já agora. 301. Com esse aqui. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.